Estados Unidos, especificamente, e em países desenvolvidos, você tem muito menos assimetria de informação, né? A informação ela é amplamente distribuída para todos os participantes de mercado. Então, assim, a gente vai ter uma desaceleração econômica em 2024 nos Estados Unidos, fora e no restante do mundo. Cara, importa pouquíssimo para essas empresas, né? São dinâmicas de mercado, a demanda pelo seu ativo cai, porque, vai ter fundo de pensão que no estatuto dele não pode comprar ativos que não sejam AAA da Bundes ou da S&P. Então, acaba que o seu yield, na verdade, ele fica 150 vezes mais alto. Então, a proposta de valor é muito alta para um preço que é muito baixo, que expira, né? Que nem uma verdura na feira. Se você não vender aquilo ali hoje, cara, amanhã já não tá bom. Muito boa tarde a todos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na Critéria o João Rômulo. A gente fala muitas vezes que o mercado financeiro é desafiador, né? Tem tese para tudo, que tem call de compra, call de venda, o sell side tentando empurrar qualquer tipo de preço. E o João, através de um relacionamento que já vem aí de anos, junto com a Arbor Capital, que é a gestora que ele representa, aborda o mercado com uma tese relativamente simples e que me foi dita pela primeira vez quando eu ingressei no mercado financeiro na Dynamo, pelo querido Pedro Damasceno, sócio fundador, que inclusive veio a falecer faz uns 3 anos atrás, mas que guardo com muito carinho, não só a persona, mas essa frase. Ele falava que no final do dia a Dynamo procurava monopólios bem geridos. E esse era o motivo, inclusive, ao qual que a Dynamo abriu o escritório em Londres, pois na Europa você consegue muitas vezes encontrar esses nichos. O João ele representa a Arbor Capital, a Arbor que esses 12 meses tem uma performance de 50%, desde o seu início tem um retorno anualizado médio de 25% ao ano, e tem algumas teses que a gente já conhece, outras talvez mais fora da caixa, e eu queria que o João se apresentasse e falasse um pouquinho aqui, João, das principais teses da Arbor, quem é o João no mercado financeiro e o que faz um monopólio bem gerido ser um bom investimento a longo prazo. Boa. Pessoal, um prazer estar aqui. Obrigado, Caio. Obrigado aí, pessoal da Critéria. São os parceiros especiais pra gente. E, enfim, muito feliz de estar aqui, podendo colaborar. Bom, trabalho no mercado aí já vai fazer 9 anos, tá? Então, a gente é relativamente jovem, mas mesmo assim já passou aí para alguns lugares, assim, né? Eu comecei minha carreira na Icatu Vanguarda, em seguida fui para o Banco BTG Pactual, trabalhar no Research Macro, em seguida na Trust Investimentos e em 2020 me juntei à Arbor Capital. A Arbor, enfim, tem um projeto mega de longo prazo, a gente acredita muito em long-term games with long-term people, tá? Então, assim, nosso foco conseguir entender jogos que você pode ganhar de forma recorrente, ano após ano, e que vai depender pouco de algo circunstancial do momento. Assim, a gente tenta montar o nosso portfólio para ele ser vencedor em janelas longas. Tá? Então, eu acredito... O famoso antifrágil, né? Antifrágil, assim, E, enfim, mal ou bem, né, como você colocou, assim, é algo muito mais simples do que parece. Assim, no final do dia, o que a gente tenta fazer é encontrar boas empresas para carregar durante uma janela longa de investimentos, tá? Você acha que vale a pena contar um pouquinho da história? Eu acho que vale a pena contar um pouquinho da história, da performance, e depois a gente até entrar ali em alguns cases, né? Acho que o mais interessante quando você olha assim, um portfólio global, especialmente das grandes gestoras, eles têm uma correlação muito alta, né? Apesar de ter alguns nomes ali, né, de destaque globais, você tem algumas teses ali fora do radar que eu acho que depois a gente pode até endereçar e entender o porquê que essa tese está na carteira. Né? Perfeito, assim, então, enfim, a Arbor nasceu em 2014, tá, com a cabeça de, vamos criar um fundo de investimento em equity, ponto, né, vamos ter um retorno vindo de empresas, e assim, a gente entende que não necessariamente faz sentido você olhar e falar, cara, não, eu vou ter um retorno, né, eu vou almejar empresas unicamente brasileiras, né? Então, quando você coloca uma restrição geográfica e fala, olha, só vou olhar para esse universo de empresas que estão sediadas no Brasil, cara, você se fecha a todas as outras empresas que não estão no Brasil. Se fecha ao mundo, literalmente. Se fecha ao mundo, assim, a gente está falando do Brasil 1% do PIB global, 1% do market cap global, assim, então, você colocar a restrição geográfica no seu fundo, de duas uma, né? Ou você tá virando e falando, cara,
os melhores investimentos de ação, né, em empresas estão no Brasil, ou você está falando que você está limitando o seu retorno para baixo né, ao longo do tempo. Então, assim, a gente acredita que, olha, vamos, né, e aí da onde veio a Arbor e de onde nasceu a nossa principal tese foi, cara, vamos tirar a restrição geográfica. E se, porventura, todas as empresas que a gente investir forem no Brasil porque, elas têm um retorno potencial mais alto, maravilhoso, né, excelente. Mas, cara, enfim, o que a gente observou ao longo do tempo é que isso não é verdade, assim, né, hoje, ao longo do tempo, o Brasil contribuiu com aproximadamente 10% do nosso portfólio, né? Porque, cara, eventualmente, assim, você tem boas empresas que não estão sediadas aqui naturalmente. E hoje, assim, qual seria o principal país de exposição, João? Hoje, a maior parte das nossas posições estão nos Estados Unidos, tá? Assim, isso é verdade os 10 anos aí de Arbor, tá? Mas não por conta de um motivo top-down, né? Pensando, de fato, o microeconômico das empresas e olhando caso a caso, tá? Então, assim, hoje a gente está falando de 80% da exposição nos Estados Unidos, né, em empresas sediadas nos Estados Unidos, com aproximadamente 10% em Brasil e um pedaço Ásia ex-China. Né? E deixa eu te perguntar, muitas pessoas às vezes falam assim, pô, mas 3 pessoas lá do Rio de Janeiro sentada, pô, não consegue fazer gestão de ativo global, tem que estar boots on the ground, tem que estar lá vendo, acompanhando e tudo mais. Lógico que a Arbor tem uma estrutura muito maior, mas eu queria que você falasse, assim, como que é isso para vocês? Vocês já devem ter escutado isso de diversos tipos de investidores. O que você entende, assim, é possível fazer uma análise fidedigna de longo prazo, minuciosa dessas empresas, mesmo não estando lá? Até porque o Warren Buffett está lá no meio de uma plantação de milho e acertou muita coisa nos últimos anos. Perfeitamente, né? Cara. E assim, tem outros bons exemplos de bons gestores fora do eixo Wall Street e ponto, né? Assim, você tem bons gestores, na Suíça. Qual que é o nosso ponto, né? A gente, obviamente, sempre foi perguntado disso, né? Como é que você vai ter edge e fazer uma boa análise estando de longe? Essa pergunta ela foi muito mais relevante pra gente no primeiro ano de fundo do que hoje em dia, né? Assim, no primeiro ano a gente se duvidava e falava, vamos tentar acontecer. Né? Enfim, o que a gente entendeu ao longo do tempo é que, assim, nos Estados Unidos, especificamente, e em países desenvolvidos, você tem muito menos assimetria de informação. Né? A informação ela é amplamente distribuída para todos os participantes de mercado. Se você quiser conversar com o management da Apple, você não vai conseguir. Se você quiser conversar com o Investor Relation Teams da Apple, não tem Investor Relation Teams. Mesma coisa para a Amazon, mesma coisa para a Microsoft, enfim, por aí vai. Então, assim, se você quiser estudar essa empresa, você vai usar os dados públicos e os dados trimestralmente divulgados e that's it. Né? E assim, tanto que, se você olhar do ponto de vista de performance de preço pós-resultado, você tem uma dinâmica nos Estados Unidos muito diferente da do Brasil. Né? Lá você sai um resultado, você teve um miss em relação ao consenso, cara, a reação de preço ou sobe 10% ou cai 10%, e assim, ali no momento. Às vezes você tem uma dinâmica diferente aqui no Brasil, né? Em que, cara, esse preço ele vai sendo corrigido um pouco antes. Então, assim, deixa até um pouco de dificuldade aí para pensar. Perfeito. E a tese de vocês consiste em um portfólio mais concentrado, mais diversificado. Como que vocês analisam essa questão do risco-retorno na carteira? Cara, enfim, nosso portfólio ele geralmente tem entre 25 a 15 empresas. Tá? É um portfólio bem diversificado, assim, da nossa opinião. A maior posição vai ser algo na casa de 10 a 15%. Tá? 15% de forma passiva, 10% de forma ativa. Uma posição grande é algo na casa aí de 8%. E, enfim, 5% é uma posição média, 3% é uma posição pequena, até 3%. Hoje são quantos nomes, João, na carteira? 24. 24 nomes. Isso. E vamos, então, por ordem? Vamos, pode ser. Qual que é a maior posição hoje na carteira, João? A maior posição hoje na carteira, que já vem sendo aí desde 2022, e, enfim, é a Microsoft, tá? A gente investe em Microsoft desde 2016, então, assim, a gente realmente já acompanha aí há muito tempo. A gente entende que, ano passado você tinha você teve uma grande queda de preço na ação, tá? E com o fundamento da empresa, na verdade, melhorando. Né? Então, possibilitou que a gente, era uma posição um pouco menor no portfólio, a gente começou a ver que tinha um retorno prospectivo alto
e foi aumentando gradualmente. Hoje, putz, ela já é uma empresa aí mais ou menos de 9% do portfólio, vindo do início do ano na casa de 13%, 14%. Então, assim, mesmo a empresa tendo se valorizado bastante, né? Então, a empresa vai subindo e a gente vai vendendo. E o que faz a Microsoft, dentro de um portfólio resiliente robusto, ser a principal antifrágil hoje na carteira de vocês, que é um setor relacionado ali à tecnologia no final do dia, né? Perfeitamente. Assim, cara, a forma, talvez, de pensar, assim, que a gente gosta de pensar, é que a Microsoft hoje, ela vende algo que é business critical, né? Assim, se você não tiver e não fechar sua conta na Microsoft, o seu business ele não funciona. Não roda. Né? Algo parecido com utilities, né? Assim, se você tem um restaurante, ou então se você tem aqui o escritório da Critério e você não paga conta de luz, cara, beleza, não vai ter luz, não vai ter computador, não vai ter nada, vai ser muito difícil de operar. Microsoft vai vir logo depois, né? Assim, se você não pagar o seu Office 365, cara, você não tem o Excel, você não tem o Word, e cada vez mais relevante dentro da empresa é o segmento de cloud, né? Por dentro da Azure, enfim, que é cada vez mais significativo para as empresas como um todo. Então, assim, hoje em dia a Microsoft, ela representa, cara, um parceiro extremamente relevante para a empresa. Então, assim, antes de cortar, ela provavelmente vai ser um dos últimos custos que a empresa vai cortar se ela precisar diminuir custo, né? Então, provavelmente quando cortar, porque quebrou, né? Exatamente, cara. O mundo roda à base de Excel, então não tem muito ali para onde fugir. E além de ser uma empresa bem diversificada nas suas linhas de receita, né? Você falou aí do Azul, mas é uma empresa super bem diversificada em todas as suas linhas de receita. E, João, vamos então para o segundo nome na carteira, talvez ali em termos de relevância, acho que tem dois nomes ali muito similares, que é uma tese que você já me fala há muitos anos e acompanha de perto. A gente pode falar talvez desses três casos. Perfeito, cara. Acho que vamos falar de Visa e Mastercard, né? Assim, cada uma tem ali algo na casa de 7% do portfólio. A gente investe em Visa e Mastercard há 8 anos. Assim, acho que ela vai exatamente no que você começou hoje falando, né? São dois businesses que são oligopolistas, tem 90%, 90 alto por cento do mercado. Qualquer transação financeira eletrônica, né, que não seja papel moeda, cara, vai passar por dentro das redes da Visa e Mastercard. Isso é um oligopólio praticamente natural. Né? Assim, global, né? Global. Global, natural. Ex-China, talvez? Ex-China, você pode tirar de alguns países, assim, o share de cada uma delas varia, né, entre países desenvolvidos e emergentes. Mas a graça, assim, é que você tem, cara, duas empresas que têm um crescimento pouco correlacionado com o PIB. Né? Então, assim, a gente vai ter uma desaceleração econômica em 2024 nos Estados Unidos, fora e no restante do mundo. Cara, importa pouquíssimo para essas empresas. Né? Você pega aí o histórico de 25, 30 anos dessas empresas, cara, é um reloginho. Anualmente crescendo ali 15, 20%, lucro por ação, e por aí segue. Assim, por quê? Né? Porque esse cara ele tem uma vantagem competitiva extraordinária. Né? Ele está dentro, e aí que está um pouco da graça de monopolistas e oligopolistas. Né? Assim, o cara ele tem uma barreira, né? um moat, usando aí as palavras do Buffett, assim, que protege essa receita de tal forma que esse cara ele consegue, por exemplo, ficar repassando o preço todo ano. Esse ano vai desacelerar um pouquinho a economia. Tá bom, então aumenta um pouquinho mais de preço. Para manter o meu lucro crescendo ali numa taxa que eu acho razoável. Né? Então, acho que esse é um bom exemplo aí de duas empresas com vantagens competitivas extremamente duráveis, possibilita elas terem margem muito alta. Né? Assim, você está falando aí de uma margem operacional 70%, 60% alto, 70%. Enfim, completamente atípico e é uma empresa que você pode ter aí no seu portfólio e deixar lá por 10 anos tranquilo. Né? E nessa frente de pagamentos, setor financeiro, vocês olham algum outro nome, acompanham? Tem alguma empresa que entrou recente ali na carteira? Como que tá os investimentos? Cara, acho que vale a pena falar aí de outro oligopólio natural, que é a Moody's S&P.
tá? As duas agências de rating. Pô, esse pessoal ficou famoso em 2008 e aqui no Brasil recentemente também, né? Depois de Light Americanas, acho que ganharam aí os holofotes. Perfeito, cara. E eu acho que ajuda até a mostrar o quão resilientes esses caras são, assim, né? Eles foram literalmente culpados, assim, né? Enfim, foi atribuída a culpa a eles, uma grande culpa por conta do Great Financial Crisis em 2008. Os governos tentaram diminuir o share que esses caras têm no mercado de rating de emissão de dívida. Tentou criar-se uma série de empresas governamentais para fazer o que eles fazem. E, cara, nada mudou. Na verdade, o market share delas aumentou marginalmente. Né? Quanto que é o market share das duas? As duas juntas têm 90% do mercado de rating. Caceta. No mundo. E o cara só dá ali o selo de qualidade, basicamente. Exatamente. E aí, assim, por quê, né? Por que é difícil de tirar esses caras? Porque, pô, se você é uma empresa, você quer emitir a dívida a mercado, né? Você vai chegar e falar, gente, pô, eu tenho aqui uma dívida que vai ter um yield em dólar de 6%. Maravilha. Vou levar essa dívida a mercado, pô, tenho duas opções. Ou vou pagar para Moody's e S&P irem lá, avaliar essa dívida e falar, cara, esse cara é um AAA ou um AA, enfim, investment grade ou high yield, né? E eu vou pagar para esses caras 20 bases, 15 bases, né? Então o meu yield vai ser 6,15, 6,20 em vez de 6. Ou você pode topar e falar, cara, não, na verdade eu não vou querer esse rating, vou querer ir sem esse selo de qualidade dessas duas empresas. O que acontece? Por dinâmicas de mercado, a demanda pelo seu ativo cai. Porque, pô, vai ter fundo de pensão que no estatuto dele não pode comprar ativos que não sejam AAA da Moody's e da S&P. Então, acaba que o seu yield, na verdade, ele fica 150 vezes mais alto. Então, a proposta de valor é muito alta para um preço que é muito baixo. Né? Tornar você acessível ao mercado. Exatamente. Então, assim, você está falando de 15 bases versus 150, 200 bases. Cara, quanto poder de preço esses dois caras têm? Né? Eu vou aumentar aqui meu preço de 15 bases para 20. Cara, você tá falando de um aumento de receita de 25%. Então, na comparação, ainda assim, segue muito barato, né? Então... Interessante. E aí, possibilita que essas duas empresas tenham margem extremamente elevada. Cara, é extremamente difícil de você, eventualmente, brigar com o negócio delas e diminuir o share. E isso já foi observado ali em 2008, 2009. Acho que 2008, 2009 foi um grande stress test, né, para essas duas empresas. E, elas saíram muito bem. Infelizmente, cara, assim, acontece, né? Os caras erram. O cara vai, eventualmente dar um rating descabido. Uhum. Mas, enfim... De bilhares, errar uma ou outra, né, vai fazer parte do jogo, naturalmente. Exato. Mas é interessante a abordagem na qual vocês fazem, porque não é como se tentasse escolher o cavalo vencedor. Você tem a Visa e você tem a Mastercard. Você tem a Moody's e você tem a Fitch. Então, como se, tipo assim, eu quero estar exposto nesse oligopólio específico por conta das suas características e não necessariamente no melhor player, né, do monopólio. Tem mais algum outro que você diria? Cara, deixa eu pensar aqui uma empresa que seja interessante. Eu acho que vale falar, por exemplo, de Booking.com. Tá? Assim, a Booking ela vai ser menos oligopólio. Ela tem outros players, né? Assim, tem outros players relevantes no mercado, né? A gente pode falar da Expedia, a gente pode falar do Airbnb cada vez mais. Mas assim, só para você ter noção, a Booking ela representa 60% dos bookings online, né? Das reservas feitas online em hotel na Europa. Tá? Então, você pega a Europa inteira, 60% do mercado. Então assim, dá pra falar que esse cara tem um peso relevante no mercado. Mínimo, né? E ganhando share, enfim, ao longo de muitos anos, com uma margem extremamente alta. E você começa a se perguntar assim, cara, por quê, né? O que esse business funciona, né? E aí, para explicar de forma rápida, assim, né? Na Europa você tem uma série de hotéis e, né, obviamente, né? Só que os hotéis eles não estão em rede, né? Você não tem um Hilton, Marriott, geralmente não são os hotéis relevantes. Geralmente o que cara, é aquele hotelzinho da pequena família, no norte da França,
né, tá operando ali um business de hotel de um só hotel, né? E aí, cara, esse cara, ele tem... Como é que ele se destaca no mundo, né? Como é que ele consegue trazer demanda pro business dele? Como é que ele faz pra ser conhecido no mundo, de internet? E aí, cara, e aí que o Booking entra. E o Booking, ele chega pra esse hotel e fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu trago demanda pra você, em troca disso você me dá 15% da sua receita. 15% é a média? 15% é a média. Nossa. E aí, pra esse hotel, cara, é meio no-brainer, porque você começa a pensar, uma diária de hotel é um bem que expira, né? É que nem uma verdura na feira, né? Se você não vender aquilo ali hoje, cara, amanhã já não tá bom. Que é o caso do hotel, né? Assim, puta, se você passou a noite com o quarto desocupado, cara, já era. Uma receita que você não ganhou. Então, assim, muito melhor você ganhar 85% dessa receita do que zero. Perfeito. Com custo marginal nenhum, né? Assim, seu staff tá lá igual. Ah, puta, vai mudar o sabonetinho que eu botei na pia, mas assim... Então, isso dá pro Booking um poder de barganha com os hotéis muito grande. O cara que não vende por dentro dele, cara, vai ter dificuldade de agregar demanda. Que interessante, João. Pô, e olhando agora para 2024 e tendências seculares que a gente vê cada vez, né, fazendo mais parte do nosso dia a dia, como inteligência artificial, né, crescimento na demanda por saúde, transição na matriz energética, isso afeta de alguma maneira a forma na qual vocês fazem análise? Ou tem algum player que você olha e fala assim, pô, esse player aqui vai se encaixar super bem nesse cenário? Eventualmente é um player que já está na carteira, mas talvez não tão bem representado em termos de peso? Cara, acho que faz muito sentido destacar aí, levando em consideração inteligência artificial, por exemplo, a TSMC, tá? Taiwan Semiconductor Company. A TSMC é um exemplo de oligopólio, né? Um monopolista dentro do mercado de semicondutores. Tá? Assim, se você quiser fazer semicondutor de ponta hoje em dia, você precisa comprar a TSMC. Né? Não tem outra alternativa. Cara, você tem ali a Intel competindo, você tem a Samsung competindo, mas... Bem entrar. No final do dia, assim, o único cara que está fazendo 3 nanômetros hoje é a TSMC. Então, acaba que... É isso, né? O cara, ele tá ali produzindo. E aí, quem são os clientes dele? Pô, Nvidia é cliente desse cara. A Apple é cliente desse cara. Todo mundo que precisa de tecnologia de ponta vira cliente dele. Que faz com que, esse cara ele consiga ter uma margem extremamente elevada. E se sair bem, enfim, a despeito do ciclo econômico como um todo. Por exemplo, né? Assim, semicondutores como um todo tem um pouco de ciclo de demanda. Mas assim, num momento que a inteligência artificial está se tornando cada vez mais relevante e é muito pesada em custos de processamento de dados, né? Assim, para você rodar AI, você precisa ter placas de vídeo de ponta, você precisa, né? Vai ser mais pesado em processamento em nuvem. Cara, a TSMC ela tá muito bem posicionada ali para esse momento, né? Acho que você tem um pouco disso na tese. E aí eu acho que, também pensando em AI, vale falar das clouds, né? Enfim, das empresas de nuvem, que hoje as 3 mais relevantes e enfim, tem uma parcela gigante do mercado, são a AWS da Amazon, Azure da Microsoft, que eu já comentei, e o Google Cloud do Google. Tá? E assim, acaba que o que você vê também, assim... toda a discussão da OpenAI e a parceria com a Microsoft é por conta de, cara, olha, deixa eu te dar aqui um pedaço bem grande dos meus direitos econômicos, né? OpenAI falando para a Microsoft. E em troca disso, eu tenho direito a usar, enfim, quanto eu quiser de capacidade de processamento da sua nuvem, pode ser? E assim, o deal ele vem daí, né? Então, e a Microsoft tem acesso a todo o IP da OpenAI. Então, assim, uma outra forma da Microsoft de monetizar AI, sem ser via nuvem, é via o Office 365. Né? Então, olha, eu tenho aqui um serviço que eu presto para as pessoas, né? Então, agora o seu Excel, o seu PowerPoint, o seu Word, ele vai ser bombado com um Copilot que vai estar ali do teu lado te ajudando a ser mais produtivo. Né? Então, você vai ter seu assistente pessoal dentro do seu computador. Cara, putz, a Critéria tem aqui... a gente tá com uma ideia de produto, né? Eu criei um Word aqui sobre uma tese que é interessante, quero montar uma apresentação para meus clientes.
Cara, você chega pro seu copilot e você fala, olha, tá aqui a tese, você já sabe minha paleta de Excel, você sabe minhas cores, você sabe como é que eu gosto de montar PowerPoint, faz pra mim a apresentação. E ele monta e fica bom. Então, assim, quanto de trabalho isso corta, né? Quanto só agiliza, né? Quanto só traz aumento de produtividade como um todo. Vale a pena pagar um pouco mais no seu Office, né? Supondo que você pague uma licença de $30, R$30 por licença. Pô, será que você pagaria 35? Será que você pagaria 40? Perfeito. Então, parte, enfim, uma outra fonte aí de lucratividade que a Microsoft vai ter com AI. Eu acho que o mais legal de tudo, João, é que todas as empresas que a gente ressaltou aqui, apesar de serem sediadas nos Estados Unidos, são amplamente consumidas por nós aqui no Brasil. Perfeito. Né? Microsoft, literalmente todas as empresas têm na carteira. Booking aqui, de viagem, eu acho que, todas as famílias aqui, alguém em algum momento já reservou. Eu, inclusive, sou cliente lá, Gold, Platinum, sabe por que é um negócio. Mas só faço pelo Booking, talvez por hábito. Nunca tinha parado pra pensar por que eu não vou direto num hotel, vou sempre pelo Booking. Não sei nem se tem desconto, pra ser sincero. Aí Visa e Mastercard, não preciso nem falar, né? Tô no cartão de crédito de todos os bancos. É interessante que eles não têm nenhum risco de crédito, né? Genial, literalmente. E aí, se for de S&P Fitch Moody's, duas agências de rating que dão rating para todas as emissões que a gente vê no mercado aqui no país. Então, enfim, não são brasileiras, mas são amplamente consumidas por todos nós aqui. Às vezes você está procurando para solução dentro de casa e ela já existe, né? Exatamente, cara. Para finalizar, João, como que é a estrutura para acessar o fundo de vocês? Está disponível na plataforma da XP e do BTG, mas questão de liquidez, por que vocês fizeram um fundo tão líquido de ações? Qual que era o objetivo? Não, perfeito, cara. A gente está disponível na XP, no BTG, a gente tem um fundo para investidor qualificado e um fundo para investidor geral. Ambos acessam o mesmo fundo master, tá? O portfólio é igual, só o que muda é o benchmark por questões regulatórias, né? Para você ter um fundo para investidor geral de bolsa, um FIA, né? Para investidor geral, você precisa ter um índice de bolsa como benchmark. Então, enfim, só muda o benchmark entre os dois produtos. Cara, liquidação D10, D12, tá? A razão disso é que, você tem muita liquidez, né? Assim, tem que lembrar que a nossa moeda é reais e isso representa muito menos do que dólares, né? E assim, lá fora você tem um volume de mercado muito mais amplo, você tem muito mais liquidez, então, pra gente zerar uma posição, assim, dá muito menos trabalho do que um fundo longon ali, que só investe em empresa brasileira, acaba tendo no dia a dia. Então, é amarrado, né? E nesse caso você pode até ver liquidez como segurança, né? Perfeito. Se precisar desarmar uma posição, você consegue fazer isso com muita facilidade. Perfeito. Mas, João, olhando numa retrospectiva até para encerrar, tem algum monopólio ou oligopólio bem gerido que não está representado hoje na carteira e qual que seria o motivo dele não se encontrar? Não, perfeito, cara. Acho que vale a pena falar da FICO. FICO. Uma empresa pequena, né, relativamente pequena nos Estados Unidos, pouco conhecida, que o pessoal presta pouca atenção. O que é uma empresa relativamente pequena de market cap? Cara, hoje na casa de 20 bi. Assim, 20 bi de dólares. Hoje ela tem aproximadamente 20 bi. Titã aqui no Brasil. Exatamente, cara. E por isso que liquidez não é um problema, né? Então, enfim. Cara, esse business é uma daquelas jabuticabas, assim, que existe, enfim, sei lá, porque pela forma como o sistema financeiro foi sendo construído ao longo do tempo, né? E acho que é legal, um negócio legal dos Estados Unidos é que tem vários desses, né? E às vezes, assim, uma empresa, um tamanho grande, mas que ninguém cobre, você não tem research cobrindo, assim, você tem poucos fundos investindo, né? Que é outra dinâmica legal dos Estados Unidos, não dos Estados Unidos, mas quando você tira a restrição geográfica, assim,
você passa de um problema onde, pô, você tem 100 empresas para investir aqui no Brasil para cara, agora tem 20 mil empresas que eu posso olhar. Então, você pega os portfólios dos fundos, cara, são completamente diferentes. E todo mundo vai bem e tudo bem, entendeu? Então, acho que inclusive tem que parabenizar todo mundo, né, o pessoal de análise que só olha empresas brasileiras, porque no final do dia, assim, cara, puta, é uma competição muito grande, né? Todo mundo olhando as mesmas coisas e, cara, né, ali no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. E muitas vezes lá pra fora você não, assim, você vai ter, cara, teses completamente diferentes e vai ter um mar um pouco maior para você explorar. A gente acabou encontrando a FICO, por meio de newsletters que a gente gosta de ler. A gente achou super interessante, é um negócio, literalmente um monopólio natural. A forma como ele se formou, assim, o que a FICO faz são scores de crédito, tá? Então se você cai, o que emitir um cartão de crédito, no banco, né? O banco ele vai conversar com os credit bureaus, né? Que são agências de dado, né? Como por exemplo aqui no Brasil você tem o Serasa, né? Você tem o SCPC e você tem o SPC. Você banco vai chegar para esses caras e falar, olha, passa por favor um relatório aí sobre o Caio, pega aí todos os dados que você tem acesso na indústria e traz aqui para mim e me fala se o Caio dá para eu emprestar dinheiro para ele ou não. E aí, cara, assim, aqui no Brasil você tem o Serasa Experian, o seu score, né? Você faz lá o relatório, vem uma notinha com o seu credit score. Quem criou isso foi a FICO, tá? Então a FICO lá atrás, ela olhou e falou, pô, às vezes as variáveis que as pessoas estão levando em consideração aqui para emitir crédito ou não, são distintas e fica mais difícil, assim, se eu criar um número, né, com base no algoritmo, usando os dados que eu tenho aqui sobre o Caio, eu consigo dar um número específico que é comparável de pessoa para pessoa, né, e aí, pô, o credit score do Caio é 700, o credit score do Paulo é 750, então o Paulo, ele é mais worthy, né? Eu tenho, enfim, mais chance dele me pagar aqui o crédito que eu tô dando do que o Caio. E, boa, então o crédito pro Caio vai ser ou um pouquinho mais caro, ou então, eventualmente eu não vou conceder para ele o cartão. E aí, cara, onde é que a FICO fica? Né? Ela pega os dados desses bureaus, cria o seu score e cobra um pedacinho ali, né, uns centavos de dólar, para essas empresas poderem colocar lá esse número no relatório e vender para o banco. Então, a empresa de relatório chega para o banco e fala, pô, é $20 o relatório. A FICO chega para essa empresa que está vendendo o relatório e fala, ó, são 10 centavos de dólar aqui o score. E, cara, e ele, assim, só ele faz isso. E ele hoje, por regulação, ele é quase que exigido, as agências são quase que exigidas de usar o FICO Score né, como score. Cara, isso é interessante, porque quando eu morei fora, realmente, você precisa dessa nota para ter acesso a um cartão de crédito, né? Aqui no Brasil, o cartão de crédito se dá e vende com uma maior facilidade, só que lá, até você ter a aprovação do cartão de crédito, realmente você tem que ter um tempo usando o cartão de débito, né? Mostrar que você tem um fluxo, conta de telefone, e a FICO realmente, eu já tive conta no Bank of America, depois no Chase, já tive no Citibank, e todos me pediam esse FICO Score, e é algo que o americano leva muito sério, né? Para você comprar um carro, você tem que ter um bom FICO Score. Se você comprar uma casa, então, fazer um mortgage, então passa a ser o dia a dia do americano ter uma boa nota de crédito. E é um player que manda nesse mercado. Um player, cara, e assim, como você falou, assim, eu acho que talvez o exemplo mais importante seja a questão do mortgage, né? Se você quiser tomar dívida para comprar uma casa nos Estados Unidos com financiamento da Fannie Mae e Freddie Mac, você precisa ter um FICO Score, né? Assim, não adianta você usar um outro, tem que ser o FICO. Esse cara, ele virou quase que uma métrica, né? Assim, da mesma forma que lá o pessoal usa polegada em vez de centímetro, é isso. O FICO Score é a sua métrica, é o centímetro. E, puta, isso é tão difícil de mudar. E, obviamente, as empresas, elas tentam, deixa eu criar um competidor aqui, vamos ver se vai funcionar. E cara, não. 95% de market share. Um monopólio natural, cara, com poder de preço infinito.
anualmente esse cara ele cresce lucro por ação 20, 25% e é isso. E assim, e fica fazendo buyback, né, recomprando ação. E assim, o próprio management fala, olha, eu vou fazer tanto buyback que eu vou recomprar a empresa inteira ao longo do tempo. Então, é uma empresa que ninguém conhece, que ninguém tem nos fundos e infelizmente hoje ela é um pouco mais cara, então a gente não tem no nosso portfólio. Ela negocia hoje a 45 vezes lucro. Tem BDR da FICO, será? Não tem BDR. Não tem BDR, infelizmente, cara. Mas quando tiver, eu vou te avisar. Pô, excelente. Mas é mais um caso aí de monopólio jabuticaba que tem nos Estados Unidos e, que faz todo sentido você ir atrás e tentar encontrar, né? Pô, perfeito. E pessoal, quem quiser saber um pouco mais da Arbor, a gente deixa aqui também nos comentários, né, o link aqui já para o site, para vocês acessarem. A gente é super próximo, então na Critéria você vai ter sempre acompanhamento desde carta mensal, qualquer dúvida eles estão sempre à disposição aqui para responder com uma prontidão e uma exatidão muito rápida, né? Então esse tipo de relação que a gente gosta de ter na ponta com os gestores aqui dos nossos recursos. João, queria te agradecer pela presença, sei que você está aí com hora corrida também por conta do voo aí que você tem para pegar, mas é sempre um prazer recebê-lo aqui em casa. Prazer foi todo meu, cara. Conta com a gente, como o Caio colocou, assim, a gente é super parceiro, então qualquer dúvida, quem, enfim, quiser trocar ideia de case, cara, a gente tá com porta aberta aqui. Excelente. Obrigado, pessoal. Nos vemos, até mais. Boa tarde.